Notícias da Câmara. Programa com informações para você ficar por dentro do que acontece no Poder Legislativo de Araçatuba. Notícias relevantes e transparentes sobre os acontecimentos que moldam as decisões em nossa comunidade. Notícias da Câmara. Última sessão ordinária do ano tem 11 itens aprovados. Vereadores apresentam 10 requerimentos de informações oficiais. Presidente da Câmara é entrevistada do dia desta edição. Hoje é terça-feira, 16 de dezembro de 2025. O Notícias da Câmara já está no ar. Notícias da Câmara. Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, João, e boa tarde a você que nos acompanha. Os vereadores aprovaram 11 itens da ordem do dia da 42ª sessão ordinária deste ano, a última de 2025. A votação foi concluída pouco depois das 2 horas desta terça-feira. A pauta original trazia 12 itens. Apresentado pelo vereador Guideto Honda, foi aprovado o projeto de lei que obriga empresas terceirizadas, concessionárias ou permissionárias a fazerem a recomposição asfáltica integral após a execução de obras ou intervenções no solo de vias públicas do município. Na justificativa do projeto, o autor busca garantir que as empresas responsáveis assumam integralmente a obrigação pela restauração do asfalto, observando padrões técnicos de qualidade e acabamento. Segundo o vereador Guideto Honda, a iniciativa tem caráter preventivo, visando proteger o patrimônio público, reduzir custos de manutenção para o município e melhorar a qualidade de vida da população. Esse projeto eu acho que é muito importante, Edna, porque ele vai dar uma preservação no patrimônio público e na melhoria de qualidade da vida urbana no município de Araçatuba. Trata-se de medida de caráter preventivo e organizador, que contribui para a durabilidade do pavimento, reduz gasto futuro com obras corretivas, valoriza o espaço urbano e assegura melhores condições de tráfego para a população. E os parlamentares aceitaram o projeto de lei apresentado pelo vereador Damião Brito, que trata da gestão integrada e eficiente das águas das chuvas no município, por meio da adoção de tecnologias sustentáveis, diretrizes técnicas e medidas educativas e preventivas. Segundo Damião Brito, a proposta tem como objetivo modernizar e tornar mais eficaz o sistema de drenagem urbano de Araçatuba, enfrentando um dos principais desafios das cidades contemporâneas, que é o manejo adequado das águas pluviais, cuja negligência resulta em enchentes, prejuízos materiais, riscos à saúde pública e degradação ambiental. Na tribuna e com apoio de imagens, ele destacou a importância do projeto. Esse projeto se faz necessário porque o que está acontecendo? Nessas casas, principalmente no programa Minha Casa Minha Vida, eles estão colocando, senhora presidente, as bocas dos bueiros ou das galerias na frente das residências. É um absurdo. Aí, você vai lá sentar na frente da sua residência, muitas vezes na frente do portão, e à noite, quando você vai tomar o sossego, aí você vê lá a dança do rato, para lá e para cá, na frente do seu portão. Então é um absurdo. Olha lá, senhora presidente. Olha aqui, lá, ó, na frente, o bueiro na frente do portão, ó. Vocês estão vendo? E aqui, ó, é porque o morador concretou. Ele concretou para poder entrar com o carro. Olha só que absurdo. Olha só. Várias casas estão desse jeito, ó. Na frente do portão. Na frente do portão, ó. E esse pedaço aqui, o morador concretou. E do outro lado aqui também, gente, ó. Olha só o bueiro. Isso aqui é um perigo. Atrapalha, ó. Vocês estão vendo? Olha aqui. Então, justamente esse projeto de lei foi elaborado para poder sanar esses problemas aqui, ó.
Com 11 votos favoráveis, foi aprovado um substitutivo ao projeto de lei apresentado pelos vereadores Damião Brito e Luiz Boato, que trata do Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do município de Araçatuba. De acordo com os autores, o substitutivo apresentado contempla de forma sistematizada as obrigações do poder público e da população quanto à guarda responsável de animais, a implementação de programas de controle populacional, o estímulo à adoção responsável e a atuação de lares temporários, bem como o combate aos maus tratos, ao abandono e à utilização de animais em atividades cruéis. A proibição da tração animal em zona urbana, a regulamentação da comercialização e a criação de animais vivos, a aplicação de penalidades e ainda a estruturação de um sistema municipal de cadastramento animal também estão alinhadas às propostas do Estatuto e às legislações federal e estadual pertinentes. Acompanhe o que disse o vereador Luiz Boato sobre o assunto. Reforçar que esse projeto ele foi construído ouvindo protetores independentes, ouvindo as ONGs, né, ouvindo a população, ouvindo outros colegas vereadores, né, principalmente, inclusive isso. Então, agora, diferente das ações do secretário, né, que toma atitudes aí sem ouvir, sem consultar. Esse projeto foi construído consultando e enxergando a necessidade disso. E a gente vê no projeto aqui várias situações, inclusive, que não obriga o executivo, permite. Isso aqui é um sonho para a população que ama os pets, né? Para a população que faz um trabalho aí independente, um trabalho que o poder público não chega, não alcança, que essas ONGs fazem com tanto esforço, né, com tanto amor pelos animais que a gente acompanha aí, sem doação, sem receber auxílio, sem receber ajuda. E por maioria de votos, a Câmara aprovou o projeto de lei que proíbe a utilização de recursos públicos municipais para contratação ou apoio institucional a artistas, shows ou eventos abertos ao público infanto-juvenil. Para a autora do projeto, vereadora Sol do Autismo, a proposta resguarda o interesse público, especialmente de crianças e adolescentes, evitando o uso de verbas governamentais em eventos que promovam condutas nocivas, como a exaltação ao crime, ao uso de drogas ou à violência. Esse projeto não censura, não segrega, esse projeto é cuidado com as nossas crianças, que a gente anda vendo tanta porcaria por aí, a gente anda consumindo tanta porcaria. Então, presidente, o projeto está aí, eu acho que está bastante tempo aí na casa, todo mundo que é favorável, ao contrário, já tem a sua opinião formada. Eu não retiro uma vírgula, porque eu não estou aqui para censurar ninguém, estou aqui para cuidar das nossas crianças. Os vereadores aceitaram um projeto de lei que divulga em meio eletrônico de informações os estoques de medicamentos e horários de funcionamento das farmácias públicas do município. A iniciativa é do vereador João Moreira. Em regime de urgência, o plenário aprovou também a concessão da medalha esportiva Cidade de Araçatuba a Aparecido Basílio Marcucci, em reconhecimento à sua trajetória exemplar e à relevante contribuição ao esporte local, com projeção no estado de São Paulo, especialmente na modalidade de bocha, esporte ao qual ele se dedicou por 60 anos. 4 projetos de lei aprovados permitiram denominar oficialmente 4 vias públicas do município. Sob iniciativa do vereador João Moreira, as ruas 7 e 10 do conjunto habitacional Luiz Fernando de Arruda Ramos passam a se chamar Subtenente Samuel Bezerra Dantas e Nelson Batista, respectivamente. Já a Rua 12 do loteamento residencial Luiz Fernando de Arruda Ramos recebe a denominação de Jair Dornelas. A autoria do projeto é do vereador Arlindo Araújo. E o plenário aceitou ainda a sugestão do vereador Gilberto Batata Mantovani. Por isso, a Rua 5 do loteamento Vida Nova Araçatuba passa a se chamar Joaquina Rosa. Apresentada pelos vereadores Damião Brito, Rideto Ronda, João Pedro Pugina, João Moreira, Dr. Luciano Perdigão e a vereadora Sol do Autismo, o plenário manifestou-se favorável à moção de apoio aos moradores que solicitam a permanência no posto ou o retorno do 2º Sargento PM Ramos,
ao município de Santo Antônio do Aracanguá, em razão dos relevantes serviços prestados à segurança pública e à comunidade local. Por iniciativa da própria autora, a vereadora Edna Flor, foi adiada por uma sessão a votação do projeto de lei que cria o Programa Municipal de Estimulação Cognitiva e Reabilitação Cognitiva e Motora para pessoas idosas. Notícias da Câmara. Mais informações para fortalecer os laços entre a Câmara Municipal e o cidadão araçatubense. E entre os dias 16 de dezembro deste ano e 31 de janeiro de 2026, a Câmara Municipal de Araçatuba estará em recesso legislativo. Neste período, não haverá sessões ordinárias e o horário de atendimento ao público será das 9 da manhã às 4 da tarde. Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas para apreciação de matérias urgentes. E a primeira sessão ordinária de 2026 está agendada para o dia 2 de fevereiro, a partir das 7 horas da noite. O recesso parlamentar está previsto no artigo 145 do Regimento Interno da Câmara e também é realidade nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional, conforme determinação da Constituição Federal. Notícias da Câmara. Em 2025 chega ao fim e nós queremos expressar a nossa gratidão à população de Araçatuba. Somos gratos pela confiança e pelo apoio que recebemos nesse primeiro ano de legislatura. Trabalhamos diariamente para fortalecer as políticas públicas da nossa cidade e para melhorar ainda mais a qualidade de vida do nosso povo. Seguiremos firmes e com esperança no compromisso de promover o desenvolvimento no nosso município. Como membro do Poder Legislativo, desejo a todos muita saúde e paz. Que cada novo desafio seja também uma oportunidade de crescimento e transformação social. Desejamos que 2026 seja marcado por mais respeito, diálogo e participação cidadã. Que a esperança se renova em cada lar e inspire ações positivas em favor do bem comum. Que tenhamos um ano novo de saúde, segurança e oportunidades para todas as famílias araçatubenses. Que o espírito de solidariedade fortaleça nossos vínculos e dirija nossas escolhas. Que o Natal traga luz e paz, serenidade e reflexão sobre aquilo que realmente importa. Que o ano novo abra caminho para o progresso, evolução e trabalho para o nosso município. Que a parceria entre o Poder Legislativo e a população continue impulsionando conquistas para toda a cidade. Que a fé e a esperança nos acompanhem na construção de um futuro cada vez melhor. E com isso, renovamos o nosso compromisso de trabalhar com ética, respeito e empatia por toda a população. Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos os araçatubenses. Notícias da Câmara. Um requerimento de apoio e 10 requerimentos de informações oficiais foram apresentados pelos vereadores da 42ª Sessão Ordinária do ano, realizada nesta semana. 2 solicitações tratam do Zoológico Municipal Dr. Flávio Leite Ribeiro. A vereadora Edna Flor questiona o transporte de alimentos até as jaulas dos animais, bem como a quantidade de funcionários que prestam serviços no local e a eventual transferências dos bichos. Já o vereador Luiz Boato, autor do outro requerimento sobre o zoológico, pede mais esclarecimentos sobre a inutilização do caminhão que transportava comida para os recintos dos animais. O vereador Luiz Boato pergunta ainda sobre o estado de saúde da EMA remanejada para a Unesp. Outras 3 solicitações lidas na 42ª sessão também foram apresentadas pelo vereador Luiz Boato. Destaque para os questionamentos sobre as inundações na Lagoa das Flores e em outros locais da cidade, registradas no último final de semana. A vereadora Sol do Autismo também apresentou um requerimento sobre o assunto,
perguntando a respeito dos servidores que trabalham na Lagoa das Flores. O vereador João Moreira assina requerimento sobre a regularização dos condomínios Santa Fé 1 e 2. E o vereador Dr. Luciano Perdigão pergunta o posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde diante de um caso de homofobia praticado por um conselheiro da UBS Umuarama 2. O requerimento de apoio aprovado na última sessão ordinária do ano foi apresentado pelos vereadores Edna Flor e Luiz Boato. A manifestação é favorável ao projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, que enquadra os agentes de desenvolvimento infantil como profissionais do magistério. Servidores da educação municipal vieram para a Câmara acompanhar a discussão e votação do requerimento. Notícias da Câmara. E a presidente da Câmara, vereadora Edna Flor, participa desta última edição do ano do Notícias da Câmara. No bate-papo com o repórter João de Paula, ela fez um balanço das atividades à frente da mesa diretora e dos projetos apresentados pelo seu gabinete parlamentar neste ano. Acompanhe. Notícias da Câmara. Entrevista. E o Notícias da Câmara desta terça-feira recebe a presidente do Legislativo Araçatubense, a vereadora Edna Flor, a quem eu já agradeço a presença aqui em nosso estúdio, presidente. Nós é que sempre agradecemos essa oportunidade de falar do nosso trabalho. Presidente, há exatos 11 meses e meio, né, a contar do dia 1º de janeiro, data da posse dos eleitos da 19ª legislatura, até o dia de hoje, dia 16 de dezembro. E no meio de tudo isso, 42 sessões ordinárias. Como a senhora chega ao final desse período, do primeiro ano do seu mandato como líder da mesa diretora? Como está a disposição da vereadora Edna Flor? Nós chegamos, graças a Deus, né, animados e agradecendo a Deus por essa oportunidade da prestação de trabalho. Bem concretamente, a gente chega num processo de avaliação. Final de ano é isso, é uma avaliação entre os desafios e as conquistas. Mas, no resumo, eu penso que vale a pena quando a gente tem um propósito e consegue caminhar em direção a ele, mesmo que às vezes você tenha que dar um passo para recuar e adquirir mais força, mesmo que você tenha que reavaliar algumas situações, mas, na verdade, a gente chega, primeiro, com essa sensação de dever cumprido e, segundo, com essa disposição de fazer mais e melhor, se Deus quiser. Perfeitamente. Eu perguntei como chega, a verdade, a vereadora e presidente da Câmara, Edna Flor, e o ser humano Edna Flor. Cansada, vereadora? Como a senhora vê isso? Cansada, mas quando você olha e vê o resultado, né, a gente vê, puxa, valeu a pena. Isso nos reanima, né? A gente às vezes sai daqui quase 3 horas da manhã e já 7 horas já está trabalhando novamente por essa motivação de que há uma população aguardando o nosso trabalho e a gente sabe que ele é muito importante para a vida de muitas pessoas. Então a gente sai sim fortalecida, não obstante o cansaço. E, presidente, eu ouso agora fazer um comparativo. Se a gente voltar ao tempo, há 15 anos, 16 anos, a senhora ocupou pela primeira vez a função de líder da mesa diretora aqui mesmo na Câmara Municipal de Araçatuba, pelos biênios de 2009 a 2010. Tem muita diferença de exercer a liderança da mesa àquela época, se comparado com os dias de hoje? Com certeza, há uma diferença, sim. Primeiro, na própria composição da Câmara, né? Nós tínhamos uma Câmara onde a gente tinha muita dificuldade, né? De exercer a liderança mesmo por várias razões e, enfim, uma Câmara muito heterogênea, com muitos pensamentos divergentes. Isso realmente dificultava bastante o trabalho. Além do que, também era um momento em que a gente tinha uma relação com o Executivo. Inicialmente, eu tinha uma relação até afetiva Sim. Por conta do meu passado, no político partidário, e aos poucos eu fui vendo que era necessário a gente exercer realmente, né, uma independência, e também não foi fácil. Agora, né, nós estamos com uma Câmara onde a gente tem, graças a Deus, na mesa diretora,
é muito importante, a gente tem pensamentos ideológicos bem diferentes, mas há um respeito. Eu destaco esse respeito da mesa diretora, né, mesmo dos colegas que têm outra forma de pensar, mas há um respeito e eu penso que está mais leve, né, para a gente exercer aí a função da presidência. Na relação com o executivo, a gente está vivendo aí um momento também de alguns conflitos. Houve, no início, né, havia um diálogo maior e agora a gente está percebendo que, por razões que nós não sabemos quais, esse diálogo tem diminuído e alguns conflitos têm aparecido, né? Mas, no conjunto aqui da Câmara, eu digo que está sendo muito, muito produtiva. A nossa Câmara é uma Câmara muito produtiva e a gente tem conseguido, graças a Deus, avançar em vários aspectos. Nesse biênio, exatamente, né, que nós estamos vivendo, quais são os principais desafios mais significativos que a senhora podia relacionar nesse biênio de 2025 a 2026, que vai ser exatamente o período em que a senhora exercerá a função aqui de presidente da Câmara? Desde o início, de 2025, quais foram os principais desafios que a senhora considera de maior impacto aqui no nosso município? Inicialmente, né, nós chegamos aqui com uma situação que envolvia recurso público, que era um aumento, né, grande no salário, na remuneração, melhor dizendo, dos assessores. E nós tivemos que tomar, quando eu digo nós, foi a mesa diretora no seu conjunto, nós tivemos que tomar uma medida de anular, né, essa alta, esse aumento que era excessivo realmente na remuneração dos assessores, o que trouxe uma significativa diminuição de custos, né, de gastos aqui, em torno, me parece, de quase 5 milhões no ano, né? Então, foi uma medida muito importante para a gente corrigir essa distorção com a remuneração alta, né, os chamados super salários, na verdade, a alta remuneração dos assessores, e nós tomamos essa medida. Então, esse foi um desafio grande. Mas, ao lado dos desafios, vieram muitas conquistas. Nós disciplinamos, por exemplo, a questão do estagiário. Lembrando que a Câmara é um órgão público e, portanto, deve imperar a impessoalidade, e nós, então, implantamos o processo seletivo pelo CIEE, né, para os estagiários, e isso foi algo também que eu penso que foi um avanço aqui para a Câmara Municipal. E nós criamos algo que eu me encanto muito, de ver a nossa Câmara, né, guardadas as proporções, ao lado de grandes câmaras municipais do estado de São Paulo, criando núcleos, por exemplo, núcleos de políticas públicas. Hoje nós temos um núcleo de servidores aqui da Câmara Municipal que se debruçam sobre as políticas públicas. Quando chega questionamento do Tribunal de Contas, do Ministério Público, esse núcleo é que faz as análises de índices de indicadores, né, de efetividade dos gastos públicos. Enfim, há um núcleo de políticas públicas estruturado que muito está nos orgulhando. Também criamos um núcleo para ajudar, para colaborar nas emendas impositivas, né? Há uma cobrança, inclusive, do Tribunal de Contas com relação a isso, porque é preciso muita transparência e há uma série de regras relativas às emendas impositivas. A gente conseguiu fazer com que as audiências públicas tivessem realmente esse caráter de audiência pública, de ouvir a população, que não fosse só o cumprimento de uma norma, né, apenas uma exigência, exato, muito obrigada, de lei federal, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige a audiência pública. Nós tivemos aqui um recorde de participação e muitas propostas. As pessoas vieram aqui, trazendo propostas exequíveis, né? Infelizmente, não houve a compreensão do Executivo com várias das propostas, sejam de categorias específicas do funcionalismo, seja de parte da população. Mas nós tivemos aqui, e a gente tem isso registrado, um número muito grande de propostas que passaram a compor, pelo menos o texto, né, primeiro, que foi deliberado, da nossa lei de diretriz orçamentária, do nosso plano plurianual, e essa participação da população é muito importante, né, para que a gente possa realmente
ter políticas públicas que não sejam aquelas que alguém, um técnico, elabora no seu gabinete, mas que vá ao encontro das necessidades que a população aponta. Então, eu penso que tudo isso foi muito importante. E agora, já no finalzinho do ano, nós tivemos aí um reconhecimento, também tivemos a qualificação dos servidores, é algo que eu também entendo, era uma proposta nossa, e aqui eu quero agradecer todo o corpo técnico aqui da Câmara, a diretoria geral, o legislativo, enfim, todos os departamentos, né, o financeiro e todos que possibilitaram que a gente retomasse um convênio com a UVESP, com a União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Tivemos cursos de efetividade pública, nossos servidores foram certificados com isso. Tivemos lá na Assembleia Legislativa recebendo uma certificação homologada pelo Tribunal de Contas, né? Não é apenas, da UVESP, da União dos Vereadores, mas também, né, o Tribunal de Contas, com a sua presidenta do tribunal, estava lá, né, ratificando a importância, e nós recebemos aí um reconhecimento de efetividade pública em relação a esse curso e a essa possibilidade de capacitação. Então, é tudo isso, é investir na capacitação, também a economia aqui da Câmara. Eu quero agradecer muito os setores técnicos, sobretudo ligados às licitações. Eu recebi aqui, não dá tempo da gente, né, de falar sobre cada um, mas nós tivemos muita economia e eu tinha uma preocupação muito grande porque nós estávamos com as licenças, né, de toda essa parte de internet, de software, nós estávamos com isso vencendo, né, e nós tivemos tudo isso já legalizado, até era um valor muito alto. Eu falei, gente, vamos dividir, né, em 2 anos, uma parte nesse ano. A economia foi tão grande que nós conseguimos regularizar as licenças de todos os equipamentos esse ano e com redução de custos, né? Na primeira licitação, tivemos uma redução na ordem de 30%. Na segunda, houve uma redução menor, mas também uma redução na ordem de 15%. Então, é tudo isso. É regularizando, é muita coisa que às vezes a população não vê. Mas para que a gente possa... Mas faz a diferença na operacionalização dos serviços, né? Com certeza, para que a gente possa ter aí, né, tudo funcionando, todo o sistema da Câmara, as pessoas tendo acesso à legislação, sim, à transparência, ao portal de transparência, tudo isso envolve a parte técnica aqui para que todos entendam, né? E nós tivemos aí um ganho muito grande em tudo isso e a segurança jurídica com as licenças de todos os equipamentos. Aqui eu agradeço demais todo o pessoal da licitação e o pessoal também ligado à informática aqui da casa. Presidente, permita-me incluir também na lista dos feitos da presidência, obviamente com esforços dos demais integrantes da mesa diretora, em reconhecer o talento e competência das servidoras do Legislativo Araçatubense, que puderam colocá-las também nas condições, nas instâncias de decisão. Hoje, nas coordenadorias, nas chefias de departamento, nós temos as servidoras do Legislativo em instâncias de poder com ações decisórias. Isso é muito importante, isso traz na prática, né, o nosso compromisso com respeito, com igualdade para todas as pessoas. Perfeitamente. Presidente, sobre especificamente a questão do 12º, né? Esse recurso ao qual a Câmara faz jus para poder custear as despesas operacionais mês a mês, né? Nós tivemos, desde abril até o momento, 5 devoluções parciais para a Prefeitura, que totalizaram aí praticamente 6.400.000 reais. A que a senhora atribui essa racionalização de gastos, assim? Bom, então, na verdade, com relação ao 12º, eu queria, assim, falar, né, com muito vagar aqui para a população, que o ideal é que o Legislativo gaste o seu orçamento, né? No entanto, neste ano, nós tivemos aí essa possibilidade da devolução justamente por aquilo que eu falei no início, né? Houve uma previsão quando a Câmara solicitou o valor do 12º, né, para o Executivo, lá o ano passado, feita uma previsão. E a previsão que tinha sido feita era incluindo os altos salários dos assessores. Na medida em que nós cortamos esses altos salários, houve aí uma possibilidade real de economia, né? E nós não íamos gastar isso de qualquer forma.
Então, nós precisávamos ter muita responsabilidade no uso desse recurso e nós, então, decidimos que faríamos a devolução ao Executivo, até porque, nesse primeiro ano, é compreensível que o Executivo também tenha que fazer alguns ajustes, porque trabalha com um orçamento do ano anterior e, obviamente, o prefeito ele quer implementar as diretrizes do seu plano de trabalho. Entendendo isso, nós fizemos já a devolução, né, de 6.400.000 reais e há uma previsão que no dia 29 agora faremos outra devolução, isso é certo que faremos, só estamos ainda definindo os valores, porque temos que verificar aí todos os empenhos da Câmara, né, todos os gastos previstos para o final do ano e então faremos uma devolução que deve ficar também, se não no valor, pelo menos próximo a mais 2 milhões. Estão totalizando aí aproximadamente 8.400.000 reais. Exatamente, né, de devolução para o Executivo. E vale lembrar que, na verdade, quando a Câmara faz essa devolução, fica a critério do prefeito gastar conforme as decisões que ele considerar de prioridade para o bem-estar da coletividade. A Câmara pode, pelo menos, sugerir a aplicação de recursos? Na verdade, na medida em que o recurso volta, né, e você disse isso já aqui na introdução da sua pergunta, ele volta para o orçamento, aí é discricionário do prefeito, ou seja, é ele quem vai, né? Agora, nada impede, como é uma casa política, que os vereadores digam, olha, era importante em tal local, em tal, mas são sugestões. Nós não temos a atribuição de interferir no uso desse recurso que retorna ao Executivo. Perfeitamente. Vereadora, eu vou falar um pouquinho sobre a atuação do gabinete, porque, assim, é uma ação concomitante, né, de líder, de gestora do Poder Legislativo araçatubense, mas que não deixa de ser vereadora, né? E haja desdobramento para poder atender tantas demandas assim. Na condição de vereadora, quais são os principais projetos que a senhora pode elencar neste primeiro ano, dos 4 que a senhora tem como vereadora, que a senhora acredita, olha, realmente fez a diferença ou está fazendo a diferença na vida das pessoas? Eu diria que é a Tribuna Livre, né? A Câmara, ela é muito procurada, as pessoas querem falar, elas querem trazer a sua opinião, a sua manifestação, né, sobre vários assuntos, e nós tínhamos uma Tribuna Livre que tinha muitas regras, eram muitos documentos que tinha que se juntar, era bem difícil a participação, né, da comunidade. Nós, então, ampliamos esta possibilidade e tivemos aí um número muito grande de entidades, de ONGs, de pessoas, de órgãos, né, que participando aí da Tribuna Livre. O Sistema S é um nosso... O Sistema S, muito bem lembrado, assim, o né? Sistema S que é parceiro, quando a gente fala do Sistema S, Senai, SESI, Senac, Sebrae, pelo qual também eu tenho, né, um apreço muito grande por conta da possibilidade de geração de renda que ele promove, mas também os cursos de capacitação, de qualificação, os cursos técnicos, o Senac, que é um parceiro de primeira hora, SESI, SESC, Senat, enfim, todo o Sistema S, né, que é muito, muito presente, muito atuante aqui no nosso município, já utilizaram a Tribuna Livre. Ao lado de algumas entidades, houve momentos emocionantes quando uma associação de pessoas surdas, né, utilizou aqui a Tribuna Livre, também para falar da prevenção ao suicídio, a psicóloga Eliana Cabral, que deu, assim, foi maravilhosa a explicação dela, as diretrizes que ela trouxe na área preventiva, enfim, né? Mas eu queria falar também de um projeto que me encantou. Era a minha próxima pergunta. Então, vou deixar você perguntar. Mas é exatamente isso, presidente. O quanto o Mapa do Bem, né, projeto de sua autoria deste ano, o quanto isso impactou na ressignificação do trabalho voluntário em Araçatuba. O que foi pensado para poder fazer a apresentação desse trabalho e como a senhora vê, de fato, o Mapa do Bem atuando em benefício da comunidade? Isso. Na verdade, foi assim.
ficando na presidência, como nós falamos, a gente fica vendo muita coisa técnica, né? Muita coisa de ordem técnica, operacional, do dia a dia aqui dos funcionários, da vida funcionária. Prepara, de certa forma. Então, a gente fica muito aqui. E eu dizia, olha, como vereadora, eu preciso fazer alguma coisa ligada à comunidade. E sair pelos bairros. A primeira visita que eu fiz foi lá na Dona Neide, da Vila Alba. Falei, meu Deus, eu já conhecia o trabalho dela, mas aí quando eu fui lá e vi, né, o envolvimento daquela senhora com limitações físicas, de saúde, fazendo alimentação todos os dias para doação voluntária, né? Então, um trabalho muito bonito. E aí eu fui conhecendo o Projeto Ternura, da Marli Garcia, que eu também conhecia, mas fui lá e verifiquei. E eu fui vendo que, na verdade, a cidade toda estava pontuada de projetos muito interessantes. Lá no final do Verde Parque, uma senhora fazendo reforço escolar na casa dela. Lá no Águas Claras, uma senhora protegendo as mães que perderam os bebês. Então, eu falei, gente, tudo isso é muito lindo. E aí a gente foi traçando uma rota. E aí um belo dia eu falei com a assessoria lá do gabinete de vereadora. Gente, isso é uma rota, é um mapa. Araçatuba tem um mapa do bem, né? É um mapa do bem. E aí então nós começamos a discutir outros projetos e chegamos a 25. Limitamos porque aí no final já tinha muito mais, né? E todos viram que graças a Deus, né, a cerimônia que nós tivemos aqui, o evento que nós tivemos para o reconhecimento público desse trabalho, né? Felizmente, o plenário da Câmara ficou pequeno para receber todas as pessoas. E o que aconteceu de mais bonito é o quanto essas pessoas estão procurando agora entrelaçar os projetos. Tem pessoas do projeto A pedindo o endereço do projeto B para que possa colaborar, né? Então, assim, está muito bonita. O que a gente chamou hoje de collab, assim. Isto, essa sinergia. Eu aprendi até uma palavra nova nesse mapa do bem. A doutora Alcione mandou uma mensagem, né, que ela estava aqui, estava apenas assistindo, participando aqui, e ela disse, isso formou uma egrégora. Eu falei, puxa, que palavra bonita. E essa egrégora é justamente essa sinergia, essa mística do bem, essa energia positiva que um projeto emprestou ao outro. Então é isso, Araçatuba tem desafios? Tem, mas tem muita gente fazendo muita coisa para transformar vidas, para cuidar de pessoas aqui e fora daqui. Tem projetos chegando em Crateús, no Ceará, com pessoas daqui. E, gente, não precisa muita estrutura. Basta boa vontade, coração, mãos unidas, né? E um propósito. Perfeitamente. Há que se destacar também, presidente, que a senhora propôs também nesse período aí de praticamente um ano, algumas inovações dentro do regimento interno da Câmara. Às vezes, para as pessoas que estão em casa acompanhando, ou que estão aqui nas galerias, essas propostas não ficam tão bem perceptíveis quando não existem alguns exemplos que depois a senhora traz à luz da realidade de explicar esses projetos. Por exemplo, muita coisa que foi aprimorada com relação ao regimento interno da Câmara, né? A senhora apresentou algumas propostas que promoveram um arejamento na discussão das proposituras. Permita-me até dar um exemplo com relação à apreciação dos votos dos requerimentos de informações aqui na casa. Dependiam de votação. Mas a senhora entendeu porque sentiu na carne, até nas próprias legislações anteriores, que alguns requerimentos eram vetados por alguma base ideológica, alguma indicação que vinha do Executivo. Agora já não tem mais isso. Exato. Eu só queria fazer aqui, né, uma observação importante, que embora a gente acolheu de imediato essa propositura, como também fazer requerimento durante o recesso, é importante que a população saiba que agora, durante o recesso, nós não paramos, né? E é possível. Mas tantos requerimentos durante o recesso, como esse, de não precisar mais da votação para os requerimentos de informações oficiais, foram propostas de vereadores, né? O vereador Damião Brito, que fez a proposta inicial para os requerimentos não necessitar de votação, e agora o vereador Luciano Perdigão, que fez a proposta de voltarmos
com uma antiga norma que nós tínhamos no regimento interno, que é a possibilidade de requerimentos mesmo durante o recesso parlamentar. Então, a gente acolheu essas proposituras e o plenário votou, então é um mérito, digamos, coletivo da Câmara. Mas eu só queria dizer também, emendando aí, falando dos requerimentos, que a gente, não obstante esses projetos que nos encantam, né, como vereadora, nós não deixamos de exercer o nosso papel de fiscalização. Então, eu assinei a CPI da Saúde e eu fui uma das primeiras autoras da CPI dos guardas municipais. A gente está chamando de CPI dos guardas, né? Mas não é não é com relação aos guardas, mas sim com relação à segurança que o prefeito tem feito, né, utilizando guardas municipais, e nós temos uma CPI aqui na casa para isso. Então, nós também não deixamos de atuar na fiscalização. E estamos aí acompanhando atentamente toda essa questão do zoológico, inclusive com possíveis desdobramentos, que é essa questão do transporte inadequado de animais, e nós estamos acompanhando tudo isso passo a passo e, né, vamos tomar as providências que conseguirmos, né, dentro das nossas atribuições. Então isso só vem, no caso, ratificar essa necessidade, essa importância de aproximar o legislativo do interesse público, na verdade. Né? Porque isso é um problema de todos, né? Isso gera o envolvimento de toda a população. E o protagonismo do legislativo é importante nessa interlocução, né? Importantíssimo, até porque nós temos o dever de fiscalizar e de exigir o cumprimento da legislação, né? Então, em todas as áreas, a gente vem buscando o apoio aos agentes comunitários, que eu não consigo esquecer, né, do quanto essa categoria precisava ser mais valorizada, inclusive com o pagamento do incentivo financeiro a eles, que nós abraçamos essa causa. Infelizmente, não conseguimos sensibilizar o Executivo, mesmo com essa devolução do Legislativo, né, o Executivo não se propôs a efetuar o pagamento desse incentivo. Então, a gente vem buscando as ADIs, fizemos aí, né, que são as agentes de desenvolvimento infantil, a nossa contribuição também de apoio na educação para essas profissionais que têm pedagogia e precisam ser valorizadas. Então, assim, é uma série de providências, né, que a gente não pode deixar de tomar, porque envolvem políticas públicas de saúde, como no caso do agente comunitário, de educação, como no caso das profissionais da educação, e assim por diante. 2026 já bate a porta, presidente. 2026 já está aí, né, praticamente. Então, com muita resiliência e com muita persistência, obviamente, muitas coisas ainda podem ser conquistadas em benefício da população, né? Com certeza. O Legislativo tem esse protagonismo, né? Eu penso que é isso, a gente buscar. Eu sempre digo que a beleza do Legislativo é o colegiado. Às vezes, aquilo que eu não consigo sozinha, na medida em que a gente forma uma comissão, né? Temos algumas comissões na casa também, e na medida que a gente forma uma comissão, isso fortalece, potencializa, e é isso. E agora acho que é momento de respirar, e é momento da gente, né, buscar refletir, buscar avaliar. Obviamente, se houve equívocos, a gente corrigir. Não somos, né, a gente tem certeza de que não há né, não somos perfeitas, precisamos aperfeiçoar algumas situações, e a gente buscar isso, essa avaliação com humildade, mas de cabeça erguida, né, com muita responsabilidade, e como a gente é cristã, tem fé, né, pedindo aí que nesse final de ano a gente possa renovar a nossa esperança. Perfeitamente. Então, vou pedir, então, não é uma pergunta, mas é um pedido, para a senhora se dirigir ao nosso telespectador, à nossa audiência do Notícias da Câmara, deixando uma mensagem de final de ano. Olha, se eu soubesse cantar, eu ia terminar cantando. Mas como esse não é efetivamente o meu dom, eu queria sugerir, né, se a população que está nos acompanhando, as pessoas que estão aí nos acompanhando, pudessem ouvir Natal Todo Dia, do Roupa Nova, e é isso que eu desejo, que aqueles sentimentos de união, de encontro, essa magia do Natal, ela possa persistir, possa perdurar por todo o ano vindouro. Que a gente tenha saúde, paz, harmonia e, sobretudo, né, que a gente busque, não obstante as diferenças, a gente busque caminhar de mãos unidas, de forma fraterna, buscando o que for melhor para a nossa população. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias da Câmara, e já fica o convite para 2026, que
encontros sejam cada vez mais periódicos e frutíferos, sempre pensando na nossa população. Eu que agradeço aqui a assistência da técnica, agradeço a todos e vamos em frente com a graça de Deus. Notícias da Câmara. E assim termina mais uma edição do Notícias da Câmara. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria. E os trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi. O Notícias da Câmara é uma produção da Diretoria de Mídias Institucionais da Câmara Municipal de Araçatuba. A você que sempre acompanha o nosso trabalho, muito obrigada pela audiência, uma boa tarde e até 2026. Até lá.